Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 11 de fevereiro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de maio da revista, de 1859. Hoje nós iremos estudar a ligação entre o espírito e o corpo. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos ajudar. A leitura será feita pela nossa irmã Carla, o comentário será feito pela nossa irmã Aramita e a tia Conceição, tá? Vamos lá então. Uma de nossas amigas, a senhora Schultz, que pertence a este mundo e que parece não querer deixá-lo tão cedo, havendo sido evocada durante o sono, mais de uma vez deu-nos a prova da perspicácia de seu espírito em tal estado. Um dia, ou melhor, uma noite, depois de uma longa conversa, disse: estou fatigada, tenho necessidade de repouso, estou quase a dormir, meu corpo precisa descansar. Só para vocês entenderem, a dona Schultz ainda está encarnada. No momento do sono dela, Kardec evoca, que é isso que nós temos que entender. Todos os espíritos podem se comunicar, encarnado ou desencarnado, com uma única diferença. Para o encarnado se comunicar, é necessário que o corpo esteja em repouso. Pelo que ele diz, não querer deixá-lo tão cedo, que pertence a esse mundo que parece não querer deixá-lo tão cedo, ela não é tão nova. Não quer deixar. Não quer deixar. Ela não quer deixar, mas ela em espírito, ela diz o quê? Estou cansada, tenho necessidade de repouso, estou quase a dormir, meu corpo precisa descansar. Vamos lá. Diante disso, fiz de notar o seguinte: vosso corpo pode repousar, falando-vos eu não o prejudico. É vosso espírito que está aqui, e não o vosso corpo. Podeis, pois, entreter-vos comigo, sem que o corpo sofra. Ela respondeu: vai você. Enganai-vos pensando assim: meu espírito se destaca um pouco de meu corpo, tal como se for um balão cativo retido por cordas. Quando o balão é agitado pelo vento, o porte que o mantém cativo ressente-se dos abalos transmitidos pelas amarras. Meu corpo representa o papel de porte para o meu espírito, com a diferença de que experimenta sensações desconhecidas do porte, e que tais sensações fatigam bastante o cérebro. Eis porque o meu corpo, assim como o espírito, necessita de repouso. Eu acho que essa explicação está até essa explicação está no Livro dos Espíritos. Esse balão aqui que ele está falando não é o balão aquele que a gente assopra, não. É o balão o quê? Aquele balãozinho a vapor, aquele que leva o pessoal para um lado, leva o pessoal para o outro, né? Então o balão está lá em movimento, não tá, o porte não está segurando ele não está ali atado. O que acontece nele, o porte o quê? Sente a bala. Mas só que ela falou assim que ela sente sensações diferentes do poste? Não, mas isso é quando assim, o espírito, quando ele, durante o sono, e ele estando encarnado, não tem quando a gente volta assim, eu me acordei tão cansada, né? Não sei para onde meu espírito foi. Depende de onde o espírito vá, porque ele ainda está ligado. E ele ressente. Essa analogia que ela fez do balão ligado ao poste, ela fala esse balão aéreo, ele vai longe, mas mesmo ele indo longe, ele ainda está ligado a uma coisa no chão, vamos dizer assim, que é o poste que ela diz. E ele se ressente. Então, para onde vai o espírito? Ele se cansa. Daí o corpo acordar fatigado. Ela diz: o meu corpo precisa. Eis porque meu corpo, assim como o meu espírito, necessita de repouso. Ela fadiga. É por isso que não tem momentos que as pessoas dormem, você dorme, mas você acorda cansado? Você tem a impressão que você não dormiu nada? Não é isso? O que você andou fazendo? Eu sempre vou para as minas de carvão, às vezes, quando eu durmo. Volto uma canseira. Aí tem que saber o que está acontecendo. Então ele disse: mas olha, não é teu corpo que está aqui, é teu espírito, pode descansar. Ele disse: não é bem assim não. Eu estou ligada. Então vai haver um cansaço mental que ela fala aqui, né?
um cansaço mental do meu pensamento. Eu preciso descansar. Por exemplo, se nós estudarmos na obra do André Luiz, quando ele vai falar de mundo espiritual, os espíritos dentro ainda da condição de André Luiz, eles dormem, mas não tem mais corpo físico. Eles precisam repousar o quê? A mente. A mente. A mente. O perispírito é grosseiro, é matéria, mas muito mais a mente. Por exemplo, quanto mais evoluído o espírito, menos a sua necessidade de repouso. Quanto mais terra a terra, quanto mais materializado, maior a sua necessidade de repouso. Por exemplo, essa turminha agora que chegou aqui na Terra, que começa a dormir 11, 12 horas, meia-noite, vai até 1, 2 horas da tarde. Umbralino. A necessidade de repouso é enorme. Já esses espíritos superiores, eles têm tanta consciência da encarnação que eles querem aproveitar cada minuto para o trabalho. Eles não ficam. Você imagina que é você passar o dia todinho em cima da cama, boiando, o domingo todinho? Eu fico pensando, não consigo. Mas você passar boiando, porque repousar não é ficar em inatividade. Repousar é fazer algo que difere do meu dia a dia. E o próprio André, que não era um espírito superior, quando ele começou o trabalho e se ligou no bem, tanto que ele não estava sentindo cansaço. Precisou a Narcisa dizer, agora já deu, precisa repousar. Porque ele não queria, ele achava que dava ainda para ir, porque estava tão no bem. O Chico Xavier, ele dormia muito pouco. E o pessoal conta que quase ninguém conseguia ir no acompanhar o ritmo dele. Quando ele sentava para psicografar, ele não ia no banheiro. E quem estava aqui virando as páginas, trocava um, trocava outro, mas ele ficava horas sentado, psicografando e fazendo tudo. E ele chegava em casa, olha só, às vezes ele chegava em casa 2, 3 horas da manhã, ele dormia, quando já era perto de 5 e pouco, ele já acordava de novo. Fazendo um cafezinho e dormia pouco. Eu não ia aguentar. A Madre Teresa também, Teresa de Calcutá. As alunas choravam, não aguentavam, queria acompanhar, mas não aguentavam. É o amor, né? Vamos lá. Conforme nos declarou aquela senhora, durante a vigília jamais havia pensado em tal explicação, o que vem mostrar perfeitamente as relações existentes entre o corpo e o espírito, enquanto este último desfruta uma parte da sua liberdade. Sabíamos perfeitamente que a separação absoluta só ocorre depois da morte e até mesmo algum tempo depois. Jamais, porém, essa ligação nos havia sido descrita por uma imagem tão clara e tão interessante. Por isso, felicitamos sinceramente aquela senhora por haver tão bem demonstrado as suas faculdades espirituais quando dormia. E tanto é que essa observação aqui está no Livro dos Espíritos. Está no Livro dos Espíritos, não recordo qual pergunta, mas está no Livro dos Espíritos. É 344? Tá aí. Questão 344, a nossa Maramita vai ler. Depois a gente acha. Bora lá, vamos voltar. Depois a Mita acha, na próxima aula ela traz, né, Mita? Pronto. Vamos lá. Entretanto, para nós isto não passava de uma comparação engenhosa. Ultimamente, porém, a imagem tomou proporções de realidade. O senhor R., antigo ministro residente dos Estados Unidos, junto ao rei de Nápoles, homem muito esclarecido sobre o espiritismo, fazendo-nos uma visita, perguntou-nos se nos fenômenos de aparição já tínhamos observado uma particularidade distintiva entre o espírito de uma pessoa viva e de um morto. É porque hoje a gente sabe dizer qual é a distinção entre o vivo e o morto. Mas lembra que nós estamos aqui em 1859. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Então faz só 2 anos. Isso não é uma coisa comum que todo mundo sabe. Então isso aqui é como ele diz aqui, é uma novidade, e ele diz assim, uma particularidade que ele diz assim, esclarecido sobre o espiritismo.
porque eram poucos nessa época que já tinham lido e que tinham o livro dos Espíritos para saber disso. E são particularidades. Então vamos lá, numa palavra, né? Numa palavra, se teríamos um meio seguro de reconhecer se a pessoa está morta ou viva, quando um espírito aparece espontaneamente, em vigília ou durante o sono. Ao responder-lhe que não tínhamos outro meio, senão perguntando ao espírito, disse-nos que conhecia, na Inglaterra, um médium vidente, dotado de grande poder, que toda vez que se lhe apresentava o espírito de uma pessoa viva, notava um rastro luminoso que partia do peito e atravessava o espaço sem ser interrompido por nenhum obstáculo material, indo terminar no corpo. Era uma espécie de cordão umbilical que unia as duas partes momentaneamente separadas do ser vivo. Nunca o observou quando a vida corporal já se havia extinguido, e era por esse sinal que reconhecia se o espírito pertencia a uma pessoa morta ou a alguém que ainda vivia. Fantástico, né? E como ele descobriu, né? Hoje parece tão comum, né? E é interessante. Isso ele falando a Kardec, né? Porque ele faz uma pergunta a Kardec e ele vai dizer, olha, tem uma médium vidente e ela me conta que sempre tem, quando se trata assim de uma pessoa encarnada, sempre tem um fio luminoso ligando. Então, quando a gente fala em ligação do espírito ao corpo físico, a gente imagina um fio. Só que você pega assim, por exemplo, aqui tem uma caixa de energia, tá? Vem um bolo de fio, tá? E bem aqui ela se distribui. Confere? Aqui ela se distribui. Então, quando nós falamos ele vê um cordão, mas na verdade são bilhões de fios muito tênues formando ali um cordão. Então, olha só, quando o espírito vai encarnar, o papai e a mamãe fornecem o material físico necessário para a formação do corpo, para formar o primeiro óvulo, ali o zigoto. Então, aquele primeiro zigoto, ali o espírito reencarnante, ele já se liga, ele já fica acoplado e o espírito ele já fica num estado de torpor enorme. Ele vai apagando, ele vai morrendo. É um sono muito profundo. Então, aquele primeiro fio que se liga no corpo perispiritual dele, se ligando àquele primeiro óvulo, o corpo perispiritual se ligando ao óvulo, é ele que diz aos DNA o que deve ser feito. É ele que dá a ordem. É ele que dá a ordem. Por isso é que ele é o modelo, o perispírito é o modelo organizador biológico. Por isso que num processo da reencarnação tem lá não é ministério, ele chama de o departamento da reencarnação. Aonde você vai, por exemplo, a Aramita vai reencarnar, dependendo da condição moral da Aramita, ela pode acompanhar um mapa físico dela, altura, estatura, corpo, se vai ser gordo, se vai ser baixo, a cor dos olhos, a cor dos cabelos, se vai ter algum problema no coração, algum problema no fígado, seja lá onde for. Nesse mapa vem tudo especificado. Conceição, todo mundo passa por isso? Não. A maioria das reencarnações é sistema único de reencarnação, vai no bolo. Então, quando você vê alguém com particularidades é uma perna mais curta que a outra, um sopro no coração, né? Algo assim. Esse daí quase sempre passou pelo departamento, ou foi alguém que deformou o corpo perispiritual. No momento desse acoplamento, a deformidade que está no perispírito passa para o corpo físico que vai se formar. É um processo natural, é da lei. Quase sempre esse processo do planejamento da reencarnação, onde vão ver o mapa, são pessoas que têm liberdade de dizer, por favor, poderia fazer um corpo mais feio? Eu não quero muito bonito, não. Que é para eu não vir a me apegar. Tem como diminuir essa perna aqui e colocar uma mais curta que a outra? Entendeste? É esse grau de espírito que tem essa liberdade de poder interferir. E como eles já têm consciência do perigo de uma encarnação, eles não pedem facilidades. Eles pedem verdadeiramente aquilo que possa dificultar e eles não virem a se apaixonar pelo
a vida física transitória. Então, ou seja, quando forma 2 células, já não é mais um fio, são 2. 4 células, 4. 8 células, 8. 16 fios. 32. Você está entendendo? Cada célula ali, um fio ligando. Quantas células nós temos no organismo? Trilhões. É a quantidade de fios tênues formando um cordão, entendeu? Por isso que num processo de suicídio há um rompimento. Há um rompimento, mas esse rompimento não vai impedir que eles continuem o quê? Como se soltando faísca, como se interligando novamente. Entendeu? E tentando achar, exatamente, procurando, porque havia vitalidade. Já no processo da desencarnação natural, da desencarnação por uma patologia, esses fios eles vão se soltando. Entendeu? Por isso a gente vai chegando, por exemplo, quando é uma pessoa que já está nos momentos finais, o primeiro sintoma da desencarnação, a pessoa começa a enxergar espíritos que já partiram. Por quê? Porque os laços estão afrouxando e ela já começa a ter a visão espiritual. Não é que seja médio. Porque os laços estão afrouxando, ela não está mais presa às visões apenas físicas. Já tem as visões de ordem espiritual. Porque o que nos prende são esse laço. Por isso o termo laço, que aperta, que prende. Vamos lá. O processo do aborto, há um rompimento, mas lembra, os fios não estão totalmente. A encarnação, ela começa na concepção e se finaliza aos 7 anos de idade, de vida. A encarnação se completa. Então vamos lá, o aborto, o que acontece? É uma vida que se rompeu, mas a responsabilidade não é do espírito. Ele leva um safanão. Ele leva um safanão, a espiritualidade amiga e tal, mas presta atenção. É diferente, porque ele não está no torpor total. Ele tem contato com a mãe. A rejeição da mãe, ele percebe. Ele sente. Porque o espírito está ali, entendeu? O espírito está ali. Então é como se ele estivesse num sono com um pesadelo. Então, se há um espírito perverso que estava reencarnando na condição de inimigo, dificilmente ele perdoa. Se era um espírito amigo, companheiro, compreende, te perdoa e aguarda uma nova encarnação. Se não vem por você, vem por alguém próximo da família, entendeste? Aí ele vem sem problema nenhum. E depois somos nós que vamos lamentar por ter perdido a oportunidade de ter sido mãe de um ser tão querido, não é verdade? Mas é basicamente isso. Então, é complexo. O aborto realmente um crime, né? Mas que sempre será avaliado o porquê. Porque quando você fala em aborto, você pensa só na mulher, mas o pai também aborta. O avô e a avó também abortam. O aborto ele não é algo pessoal, é algo coletivo. E ainda tem, às vezes, o profissional que também está abortando. Tem um próprio espírito que recua e ele acaba sofrendo por isso, porque ele retarda o seu processo de evolução. Pode haver um feto sem um espírito? Pode, mas não perdura. Pode, mas não perdura. Pode, mas na hora do nascimento só há vida vital, não há um ser inteligente. Mas que pode gerar, pode. E isso é uma provação para os pais. Isso está no livro dos Espíritos, viu? Entendeu? Porque não tem não vida. Vai fazer 15 anos. Não vai fazer, não é pouco tempo. Ele na verdade nasceu e morreu. Havia só vitalidade, entendeu? Pode acontecer de repente alguém está na UTI e o espírito não mais está lá? Está lá na UTI, os aparelhos. Está o quê? O espírito está lá. Ele pode estar ligado, mas ele não é necessariamente. Livro dos Espíritos. Olha. Gente, falta ler Livro dos Espíritos. Vamos começar a colocar o nosso querido irmão Carlos Vereza dentro do carro e ouvir o Livro dos Espíritos. Pode haver vida orgânica, não necessariamente o espírito está lá. Não necessariamente.
Sim. Quer dizer, possibilidades, pode ou não? Pode ou não. A pergunta era essa. Pode o espírito, pode o corpo estar na UTI sem ter espírito? Pode. A palavra é essa. Pode. Agora, se não há mais vida orgânica, pode o espírito voltar e habitar o corpo? Esse aí não. Então, pode um corpo físico ficar vivo que eu digo vitalidade, sem a presença do espírito. Só mantendo ali o corpo através das máquinas. E tem vitalidade. Mas jamais poderá um espírito habitar em um corpo que não existe mais vitalidade. Nesse caso, já existe a morte. É porque assim é o seguinte, quando o encéfalo ele não está mais funcionando, não volta. Não volta. Pode se deixar fora, ele vai deteriorando e vai morrendo. E só já as máquinas, como a tia falou, as máquinas fazendo movimento, que é o quê? A filtração, o batimento cardíaco, a oxigenação, tudinho. Mas não tem mais vida, a vida orgânica está sendo mantida pela máquina. Não pelo cérebro. Não pelo cérebro. O cérebro... Tem mais um comandante. Pois é, por onde o espírito se manifesta? Qual é o software que o espírito é o software? Qual é o hardware que ele usa? É o cérebro. Acabou isso, acabou. Tem como identificar. Morte encefálica não é, o pessoal fala morte cerebral, não é morte cerebral, é morte encefálica. A morte encefálica, tendo a morte encefálica, não tem mais, está só sendo mantido. Por isso, quando eles falam nos acidentes, nas grandes coisas, eles pedem um prazo da morte encefálica, é 2 horas para tirar os órgãos. Depois disso, não presta mais. E é interessante quando a gente vai retratar a desencarnação, o último ponto, o último fio que se liga é justamente do encéfalo. Teve morte encefálica? Esquece. A dúvida fica não quando volta. não tem a morte Nem encefálica. que o espírito queira voltar, o hardware tá. Acabaram o computador, está só com o pendrive. Bora lá, mais um pouquinho. Não, uma coisa que eu queria dizer dessa leitura aqui é que a gente vê o Allan Kardec, ele não era médium vidente. Isso mostra a genialidade desse homem ao codificar esses livros. Ele não via, mas ele fazia perguntas que o capacitavam a descobrir. Como ele dizia assim, como é que você descobre se a pessoa está viva ou morta? Ele disse, eu pergunto. Porque ele não via. Aí ele disse, olha, tem um vidente. Aí olha como ele fazia. Ele pegava tudo que a gente sabe da codificação. Ele pegava informações de vários médios para chegar a um denominador. Ele pegou da senhora Schultz e outro aqui, o senhor R, falou de um médium na Inglaterra. Ele está na França, Sim. Isso aqui é na Inglaterra. Aí ele vai e disse, aí ele vê o que ele tira a conclusão. Então, para uma pessoa que não via, que tinha uma intuição, tudo bem, mas que não via, que não ouvia, ele fez uma obra grandiosa. E como? Né? E ele é humilde, porque ela deu uma bela figura assim para entender, até a gente mesmo, e ele agradece ela, né, pela geniosidade dela dizer dessa forma. E a outra coisa, que ele agradece, ele vai verificar que ele diz aqui que isso não foi ela que disse, não foi o que ela disse aqui? Conforme nos declarou aquela senhora durante a vigília, jamais havia pensado em tal explicação. Então, ele pegava as explicações e ia a fundo. Ou seja, nesse caso dessa senhora, assim, ele evocou essa senhora enquanto ela estava dormindo. Depois, em vigília, ele foi falar com ela e disse, olha, a gente evocou e tu falaste isso. Ela disse, vixe Maria, nunca pensei nisso, né? E ele guardou, gostou da analogia dela. Depois, olha, ele falou, ele não rejeitava ninguém. Eu imagino a quantidade de cartas que ele recebia e ele se prontificava a ler. É claro que ele respondia as mais interessantes, também não dava para ele responder para todos, né? Nem ficar se dando trela a bate-bocas, nem convencer ninguém. Isso é importante, ele põe o que é importante. Discutiremos, mas não disputaremos. Tudo discutiremos e nada disputaremos. Então, isso mostra que a grandiosidade dele de compilar e de fazer isso. Ou seja, depois que ele tomou conhecimento
da doutrina espírita, que ele começou a ver as mesas girantes e tudo, a vida dele, vamos dizer assim, ficou só para isso. A gente fica imaginando, porque conta depois, não sei se aqui na revista mais para frente vai ter, ele passou necessidades financeiras, passou muitos perrengues, e mais para frente a gente vai ver, ele teve muitos detratores. Não deve ter sido fácil a vida dele. Ele era um professor renomado, ele estudou com Pestalozzi, ele tinha livros publicados no nome de Denizar Rivail. Tudo isso, ele abdicou de tudo isso para se dedicar a isso. Tudo isso. Para hoje em dia, cento e não sei quantos anos depois, a gente... E ele ficou numa situação financeira muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Porque ele começou a trabalhar só no livro, e a Amélie que aguentou o tranco durante um tempo. Ele até pergunta ao Espírito de Verdade: vocês se preocupam com a minha necessidade material? Está lá em Obras Póstumas. Aí o Espírito de Resposta diz assim: se não te amássemos, não nos preocuparíamos. Se não te amássemos, não nos preocuparíamos. Então, até com isso ele se preocupava. Mas claro que a gente sabe, né, que para a espiritualidade superior é o necessário. É o necessário. É o necessário. Tá comendo, tem casa, tá dormindo, ok, tá ótimo. É o necessário. Eles mandam na medida exata. E se a gente for ver essas obras, olha, 1857, o Livro dos Espíritos. 1858, a Revista Espírita. É uma atrás da outra. 1864, não, antes do 64 tem o Livro dos Médios. 64 tem o 2, 3 anos para cada uma. 65 o Céu e o Inferno. 68 a Gênesis. 69 ele morre. Ele se tornou espírita com 50 anos. Aí acabou de lançar, pouco tempo depois. E ele foi advertido que ele deveria repousar, porque hoje a gente tem luz, ar-condicionado. Naquela época dele era aquela lâmpada, como é? Lampião. Aquele lampiãozinho, aquela fumaça, e ele entrava a madrugada dentro. Kardec foi Olha, a questão 135 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Ele diz: o laço que une a alma ao corpo. Qual a natureza desse laço? Semimaterial, isto é, intermediário entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que eles possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais: o corpo, ou ser material, igual dos animais e animado pelo mesmo princípio vital; a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação; e o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são um fruto, a semente, a polpa e a casca. Vamos lá. Dá para ir mais um tiquinho? Dá, bora lá. A comparação da senhora Schultz nos veio à mente e encontramos a sua confirmação no fato que acabamos de relatar. Faremos, todavia, uma observação a respeito. Sabe-se que no momento da morte, a separação não é brusca. O perispírito se desprende pouco a pouco e, enquanto dura a perturbação, conserva uma certa afinidade com o corpo. Não seria possível que o laço observado pelo médium vidente, de que acabamos de falar, persistisse ainda quando o espírito aparece no exato momento da morte ou poucos instantes depois, como acontece tantas vezes? Nesse caso, a presença do cordão não seria um indicativo de que a pessoa estivesse viva. O Sr. R. não soube dizer se o médium teria feito essa observação. Em todo caso, ela não é menos importante e lança uma nova luz sobre aquilo que podemos chamar de fisiologia dos espíritos. Tem logo questionamento. Ou seja, o homem não para. Não. Ele é muito inteligente. É muito. Não seria possível que o laço observado pelo médium vidente, de que acabamos de falar, persistisse ainda quando o espírito aparece, no exato momento da morte, ou poucos instantes depois, como acontece tantas vezes, que é realmente, ninguém pensou nisso. Se tem fio, está encarnado. Se não tem fio, está desencarnado. E aqueles que estão no processo da desencarnação, que às vezes leva alguns segundos e às vezes leva décadas. E aí? Então, não dá para fazer redundância, não. Ou seja, tem fio, está encarnado.
Tem fio, está encarnado. Não tem, está desencarnado. Já caiu por terra. E ele perguntou se era um médio observado isso. Né? Ele já vai tendo outras questões. Gente, para fazer 1019 questões lúcidas, quem que pergunta aonde está escrita a lei de Deus? E quem pergunta que é Deus? Que é Deus? Não é o que é. Que é Deus, né? Não é quem. Nem o que, nem o quem. Que é Deus? É toda diferente. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí ele vem. O que se entende por infinito? Aquilo que não tem começo nem fim. Diz, bem, então a compreensão é a mesma. Poderia dizer que Deus é infinito? Definição incompleta, pobreza de linguagem. E ele é chato, né? Ele vem, Por e os isso que ele espíritos pega- também. Conhece- Já vou disse. Conhece pergunta pertinente. Como é que eu posso fazer isso? Então pega a resposta. Não, e a questão 625, que já é, a própria questão já apresenta qual o tipo mais perfeito. Olha como ele fala, que Deus tem oferecido à humanidade para servir de guia e modelo. Ele foi quase que conduzindo o espírito a responder. Acho que por isso que a resposta foi tão rápida. Jesus. Vide, veja Jesus. Vamos lá mais um pouquinho? Só mais um. Não, acabou. Não vai mais um pouquinho, não. Ela é muito longa. Olha, eu vi ligação entre o espírito e o corpo. Eu vim com fome achando que ele ia retratar, mas não, ele retratou realmente só o laço e uma observação necessária. Pode até estar vendo o laço, mas isso não garante que o espírito esteja o quê? Totalmente. Encarnado. Ele pode estar no processo de desencarnação, tá? E realmente, e olha, gente, existem equipes no mundo espiritual trabalhando no processo da desencarnação, mas uns realizando realmente a desencarnação, isso, espíritos assim com muito mérito, que eles acompanham, eles desligam, eles vão auxiliando bastante. E outros não é realizando, é só acompanhando, é o sistema único de desencarnação. Tem o da reencarnação e tem o da desencarnação. Então eles ficam ali só aguardando a criatura, o tempo dela. Porque foi muito? Não. Do que de Minas Gerais? Brumadinho. Não. Ali cada caso é um caso. A desencarnação assistida, individual, ajudando a desencarnação, tu tem que ter muita bagagem moral. Então, no meio do Brumadinho, se tiver irmãos nossos com esse material, com essa bagagem moral, eles são retirados e não assistem nadinha daquilo. Mas outros irmãos que não têm toda essa bagagem moral e que estão no processo de expiação, passam por muita tortura, entendeste? Então vai depender sempre da condição moral desse espírito. Então a desencarnação acompanhada e sendo realizada, isso é para espíritos que moralizados, pessoas que estão na luta diária, que nasceu realmente para colocar em prática o evangelho. O coletivo, que é a massificação da sociedade, que ainda é extremamente egoísta, vaidosa e orgulhosa, vão desencarnar e os espíritos vão estar assistindo, entendeu? Por exemplo, André Luiz tem um caso, ele acompanha o féretro, vai até o cemitério. Quando chegou no cemitério, tinha uma porção de espíritos vampiros aguardando, eles ficam lá só aguardando os defuntos chegarem. E aí, quando eles viram esse caso chegando, eles olharam, isso daí está acompanhado, nem vai dar. Que eram os espíritos superiores acompanhando aquele cadáver. Ao chegar lá, André Luiz disse que havia vitalidade ainda no cadáver, então eles retiraram a vitalidade e devolveram para o fluido cósmico. E aí André Luiz olhou e viu que tinha uma sepultura recém-enterrada, 30 dias, e ele percebeu que tinha uma senhora de 30 e poucos anos, ali olhando para a sepultura, e ele percebia o fio, olha que interessante, o fio que saía dela e que entrava ali na sepultura. Aí o André Luiz ficou meio preocupado, né? Conversou, e os espíritos disseram, se trata da borboleta saltitante, é como eles se referem a ela. Uma mulher que não foi digna no lar,
não soube honrar com o compromisso de esposa e de mãe. Acabou tendo uma patologia, veio a óbito, muito agarrada às coisas materiais, ao corpo físico. Ela estava ali agarrada, sentindo os vermes corroer. 30 dias já estava em decomposição. Mas não pode soltar, não. Se soltar, ela vai correr para perturbar o lar dela. Eles não têm por que passar por isso. Então, ainda é um recurso ela ficar presa aqui. Ela ia perturbar o lar, porque às vezes um espírito desse dentro do lar leva doença para a família, faz um estrago. E quando nesse ponto também, um exemplo bom é a desencarnação do Emmanuel há 2000 anos, que foi foi uma tragédia coletiva. A Ana estava com eles, né? Que já Estava era... a Ana, estava a Enquanto Flávia. a Ana foi embora, ele ainda ficou muito tempo desorientado, perdido, porque ele já estava cego, mas ele não tinha condições e ele ficava chamando por ela. Era. E a Lívia veio recolhê-lo, né? Ai, que lindo. Nós vamos estudar esse livro. Assim que terminar a Caminho da Luz, nós vamos fazer há 2000 anos de novo. É bom, né? Então, Alguma pergunta, gente? Que é isso que tu disseste, né? Quem tem condições, não fica. Não fica. Ana, tchau pra você. Não. Méritos. Mérito é retirado. Mérito é tudo, gente. Tudo. Por isso que o nosso Senhor Jesus, haverá prantos e ranger de dentes. Se nós fôssemos inteligentes, verdadeiramente inteligentes, nós estaremos buscando o nosso aperfeiçoamento moral. Quantas vezes a gente abre as redes sociais, pessoas tão famosas, morreu. Linda, mas morreu. Morreu. Eu costumo dizer que a nossa vida ela vem com fases. Nós temos a fase do 15 anos. A gente é convidado para 15 anos. É 15 anos. É quase um Aí inferno. terminou isso, aí vem a fase da formatura. Terminou a fase da formatura, casamento. Aí depois vem o aniversário de um aninho. Depois a separação, né? Passa-se um tempo, aí a aposentadoria. A conversa, tu já aposentou? Não me aposentou. Aí terminou isso, aí vem velório. É o período do velório. E fulano morreu. O que ela ia colocar? Oi, fulano, tu vai pro velório de Cicrano? Ah, ele morreu. Aí tu vai pro velório. Daqui a outro mês, tu vai pro velório. É impressionante. É um ciclo. E a nossa ficha não cai. Acaba gostando, né? E a gente acha que só vai o outro. A gente acha que a gente não vai. Eu conheci um amigo, o pai de uma amiga minha, com 92 anos, ele estava muito triste. Ele disse, eu não tenho mais um amigo aqui. Ele já estava pedindo para ir embora. Eu não tenho mais um amigo, ele falou. Todo mundo morreu. Ele desencarnou agora. Peixe se avexado. Gente, um abraço e até o próximo estudo, se Deus quiser.